Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar com vocês aqui para a nossa segunda sessão do Masterclass aí sobre segurança de TI voltada para os administradores e profissionais de segurança. Comigo hoje aqui a Stephanie. Bom dia, Stephanie. Bem-vinda. Bom dia, Tony. Bom dia, pessoal. Vamos aí, né? Mais um Masterclass. Vamos falar um pouquinho de segurança hoje. Acho que é um assunto que vai render bastante hoje. Muito bom. Bom, temos um tempinho ainda aí para iniciar aqui. A gente começou antes para fazer alguns testes. Então, aproveitar e dar os avisos antes de iniciarmos, propriamente dito. Quem tiver dúvidas, tá? Utilize o campo de perguntas que existe aí na ferramenta para facilitar a nossa localização. Às vezes a gente consegue responder algumas no chat aqui, eu vou acompanhando durante, tá bom? A apresentação ela vai ficar disponível também para todos que quiserem aí no nosso canal no YouTube, e também o nosso time de marketing depois vai enviar um e-mail para todos os participantes com o conteúdo, tá? Tanto o link para a apresentação gravada, essa sessão gravada, quanto também o PDF aí da apresentação para quem quiser ter como material de apoio futuramente. Perfeito? Tá, então a primeira pergunta aí do dia, né? Se a sua empresa possui serviços em cloud, né? Vocês já adotaram algum serviço em cloud? Como é que está essa adoção por parte da empresa que vocês trabalham aí e representam? Então a gente tem aí, né, 92% da turma que votou diz que a empresa possui serviços em cloud, e apenas 8% que ainda não adotaram, né? Ou não possuem nenhuma estratégia no momento voltado à adoção de serviços em cloud. Então, perfeito, pessoal. A ideia era ter uma visão aí, confirmar alguns pontos que a gente tem visto. Então, voltando aqui, meu nome é Tony Mar, estou com a Stephanie hoje aqui também. O Fernando participou com a gente da última sessão, com a parte de segurança voltada à Active Directory. Hoje a Stephanie vai nos demonstrar aí um pouco do Data Security Plus, quando a gente falar de segurança de dados para ambiente Microsoft também. E vamos começar então, aí relembrando um pouco. Pode passar, Stephanie, para o próximo, por favor. Que a gente comentou no primeiro dia, né, os ataques em ambientes de Active Directory, os desafios, né, de auditoria enfrentados, né, para quem administra o AD, e a demonstração do AD Audit Plus para proteção do AD local, ou também, né, quem tiver o AD na Azure, conseguir também fazer essa proteção. E hoje nosso foco aqui vai ser, né, sobre a questão do fortalecimento da segurança na nuvem, principalmente para o ambiente Azure e AD, a auditoria em cloud, né, o que há de novo, né, quais são os desafios que a gente tem a enfrentar, e também, né, a questão de proteção de dados em storage. Então a gente fala aí tanto de Windows File Server, NetApp e EMC, alguns dos pontos que a gente vai comentar hoje aí nessa nossa sessão. Pode avançar, Stephanie? Então a pergunta, né, inicial aí foi justamente por conta desse slide aqui, para a gente falar um pouco sobre a adoção de cloud pública. Então é algo que já vem há um certo tempo aí evoluindo, a adoção de cloud. Se a gente pegar principalmente o ponto, né, sobre o Exchange on-premises e a adoção do Exchange em nuvem, já foi um salto gigantesco, né? Então muitos serviços aí como o Office 365 surgiram e as empresas começaram a deixar de ter aquele custo, aquela manutenção com a solução on-premise e migraram o ambiente em cloud por uma série de vantagens que tem aí. Então a gente tem alguns gráficos aqui, né, com informação sobre o crescimento nos últimos anos aí, né, 2020 e 2021, na questão com relação à AWS, a Azure, a Google Cloud, a VMware Cloud com a AWS. Então a gente tem aqui algumas nuvens aí e quanto tem crescido. Então a gente vê aí que a AWS e a Azure tem despontado aí, né, com relação a esse crescimento. Ali atrás vem o Google Cloud, e a gente sabe, né, que a adoção de nuvem pública já é algo
tem aí alguns anos já crescendo, desenvolvendo e tudo mais. E um ponto interessante, as SMBs, né, as empresas de pequeno e médio porte, estão adotando os serviços em cloud muito mais rapidamente do que grandes empresas. Então, a gente vê aí que tamanho não é documento, né? Então, a gente vê muitas empresas pequenas e médias saindo na frente com relação à adoção, até por conta de não ter, né, um time para se dedicar a fazer a gestão de infraestrutura local. Então, já nasce, né, com um conceito ou uma necessidade de se livrar de alguns problemas internos, passando serviços para a nuvem e adotando, consumindo mais recursos das clouds. Pode passar, Stephanie? E aqui alguns pontos, né, relacionados à reconsideração para mover dados sensíveis para a cloud. Aí aqui é um grande ponto, né, que a gente vai falar hoje, do potencial dos dados, né, se tem dados corporativos, dados de clientes, a questão de informação comerciais, como vendas, e outras informações, né, sensíveis ou não sensíveis. Então, a gente tem aqui um gráfico aqui, né, uma matriz aqui, sobre as informações de percentual sobre a adoção. Então, você tem ali até uma pretensão, né, uma consideração de que vão mover todos os dados para a nuvem. Ali você tem ali um valor ali de 37%, né, que vão mover os dados não sensíveis, de dados e tudo mais, para a cloud, né, pública aí. E então a gente sabe que mais da metade, né, dos entrevistados consideram, no mínimo, mover alguma parte dos dados, sejam sensíveis ou financeiros, para a cloud pública. Então, isso já começa a despertar uma série de pontos a se pensarem, né, com relação principalmente à segurança. Todo mundo sabe aí que nós temos a LGPD aqui no nosso país, né, em outros existem algumas leis, né, como a GDPR para a União Europeia. Então, a gente precisa aí levar em consideração alguns pontos para estar em compliance e se adequar, né, garantir que essa informação vai estar íntegra e garantir essas informações que não sejam vazadas e tudo mais. Pode avançar, Stephanie? Então, aí a gente tem aqui um exemplo, né, com relação a Azure AD, para a gente escolher um serviço em cloud. Então, aqui alguns pontos relacionados a por que o pessoal tem adotado a Azure como uma cloud pública. Então, a gente tem aí o serviço sempre atualizado, né, sempre sendo aprimorado. Aí contém, né, algumas vulnerabilidades que nem sempre são ainda identificadas, porque está em constante mudança. Esse é um dos desafios, né, de quem tem uma cloud, de sempre garantir a segurança, mas a gente sabe que à medida que a gente evolui uma nuvem, coisas vão surgindo e a gente precisa sempre estar se atualizando. A questão de multisserviços, né, que tem, então a gente pega aí a questão do próprio Office 365, do Active Directory em cloud, de serviços em SaaS, né, como o próprio SQL Server e outras aplicações que você pode adquirir. Então, um conjunto de soluções ali é bem chamativo para quem vai adotar uma nuvem. Fora também, né, a grande parte aí de opções, né, de interfaces para administrar. Então, a gente tem um outro desafio aí, que são inúmeros portais, telas para serem gerenciadas, e isso acaba gerando ali, né, um pouco de confusão, né, acaba virando um labirinto para essa gestão. Então, a gente tem um ambiente muito atualizado, com uma gama muito grande de recursos, mas que a administração acaba sendo meio que confusa ali pela quantidade, né, de telas e passos que tem que ser gerenciado. E a gente sabe que cada vez mais quem consome esses serviços de nuvem nem sempre é o time de TI, que tem alguém ali dedicado para Azure ou outras nuvens, né? Geralmente é um departamento que está adotando e vai gerenciando por ali. Mais um ponto de alerta que a gente tem que ter. E aí a gente também, né, tem um outro ponto, que é a questão do valor. Nem sempre o valor que a gente tem ali de estimativa é o valor que a gente vai pagar no final ali do mês, né, na conta, no final do mês. Perfeito? Pode avançar? Aí, beleza. Então, a gente tem aqui um outro gráfico aqui de uma pesquisa, né, da Flexera, foi desse ano mesmo, de 2021, que quer dizer o quê? Que uma cloud madura,
não significa que os desafios foram resolvidos, né? Pelo contrário, né? Quanto mais madura, mais ela tem que acompanhar esse cenário para se garantir e ter essa maturidade e os problemas resolvidos. Então, a gente vê aí que nas pesquisas, 81% das empresas, grandes empresas, focam na questão de segurança, né? Quanto 78% das SMB. Então, a gente tem alguns passos aqui, né, com relação à segurança, ao gerenciamento e gasto, né, e custo. Eu já participei de alguns projetos de cloud no passado, onde era aquela euforia para migrar os serviços para a cloud. Na primeira fatura que chegou para o cliente com relação à migração da cloud, foi um susto e aí ter que renegociar porque não era bem aquilo que imaginava, né? Então, o estimado e o realizado, nesse caso aí, nem sempre batem. Então, é importante estar bem alinhado e saber qual vai ser o desafio aí que vai ter pela frente. Então, a questão de governança também é um outro fator aí importantíssimo, questão principalmente de compliance, e aí vem outras informações, né, com relação ao gerenciamento multi-cloud. Então, está cada vez mais comum, né, a adoção de várias clouds por uma mesma empresa para diversos serviços e pulverizar, né, esses serviços em cada uma delas, oferecendo até aquela relação de custo-benefício, né, para hospedar um serviço em determinada cloud, outro de armazenamento em uma nuvem específica, serviços em outras. Então, o conceito de multi-cloud está muito forte para gerenciar. Então, ponto importante, né, aqui para a gente destacar que tanto as grandes quanto as pequenas e médias têm se destacado aí com a preocupação com relação à segurança, despesa, né, o custo, quanto vai pagar ali no final do mês, e o monitoramento desses acessos, né, que aí são alguns dos principais desafios relacionados à segurança. E aí um dos desafios que a gente tem, né, com relação à auditoria de segurança, principalmente para ambientes da Azure AD, é que a gente tem vários serviços, né, como o Microsoft Online, o SharePoint, OneDrive, o Teams, e etc. E a gente acaba tendo um log de logon e um log de auditoria. Então, a pessoa ali, quem vai administrar, precisa sempre olhar ali o ambiente em 2 pontos para checar as informações. Então, isso já gera um fator aí de trabalho a mais, né, de um esforço considerável para ser realizado. E a gente precisa ter, né, no caso, um ambiente que você gere um único ponto, né, para verificação de logs, para fazer a correlação dessas informações e conseguir fazer uma trilha de auditoria. Então, o quão fácil é invadir a nuvem da Azure, né? Retomando aqui. Esse é um ponto importante, porque muita gente busca, né, as soluções em cloud justamente por querer ter uma segurança a mais, se livrar, né, de você ter que arcar ali com o pessoal de segurança para você fazer essa segurança e passa para a nuvem para fazer essa gestão. Mas a gente tem que pensar, vamos pensar como um sistema solar, por exemplo, você tem vários planetas ali, você tem objetos orbitando cada uma dessas redes, né, que você possui como cliente ali numa nuvem, seja ela Azure ou outras. E você pode sofrer ataques de outros ambientes, porque sua nuvem está dentro de uma constelação, né, sua rede está dentro de uma constelação e os objetos em volta, né, conseguem ali, de uma forma ou de outra, enxergar a sua rede. Então, é muito comum ali você, até quando cria, né, uma máquina num ambiente virtualizado, tem algumas boas práticas, né, sugestões, para nunca criar um usuário admin ou root, né, que são os primeiros pontos aí de uma tentativa de invasão. Então, é um cuidado que tem que tomar, não é porque você saiu do mundo on-premises, adotou a cloud, que seu ambiente vai estar 100% seguro. Você precisa criar camadas de proteção para garantir que o seu serviço na nuvem também não sofra esse tipo de ataque. Então, vamos para o próximo slide, onde a gente vai detalhar alguns pontos aí. Principalmente, né, quando você sincroniza os seus usuários do AD com a Azure. O que acontece? As senhas são sincronizadas também. E aí, quando o hash sync dele está configurado na Azure, o connector account, né, o connector account, vai compartilhar o hash da senha
do AD local com a cloud. Então, aí você já tem uma certa configuração, né? Então, você já replica essas credenciais também. Então, aqui a gente tem um pequeno exemplo, né? Até do grupo, né? De segurança, o que é os usuários que são criados, no caso aí do conector account. Então, você tem todas essas informações e as replicações, né? Aqui no caso da configuração que a gente pode ver, para garantir o sistema ali trabalhando de forma sincronizada. Então, aí já surge um ponto de atenção, né? Do hash sync configurado, vai gerar o compartilhamento aí do hash da senha local para a cloud. Pode ir para o próximo, Steph? E aí o que acontece? Esse connector account, ele possui permissões especiais. Então, a gente tem aí uma possibilidade, né? De fazer um spray, um ataque de spray, né, no caso, e puxar essa credencial com as informações. Então, você consegue saber se a senha, através de um componente, né, do próprio Microsoft Online, te permite aí uma vulnerabilidade, vamos dizer assim, para alguém descobrir uma senha de um usuário com acesso privilegiado ou não no ambiente. Então, é muito importante, né, no caso, ter o acompanhamento de o que está sendo trafegado, o que está sendo replicado e auditar esse ambiente. Então, voltando aí para a nossa principal ideia desse Masterclass, né, é comentar alguns modos de como que a gente consegue nos proteger com relação à hospedagem, tanto cloud quanto no on-premise. Então, quem adota aí os serviços em cloud da Microsoft, tomar atenção para esse nível de permissão que o conector possui, né, com relação à replicação de alterações no Active Directory também. Então, aqui um exemplo básico, né, de um comando, onde ele varre a credencial e te dá a informação também sobre o componente e a permissão e devolve a senha para a gente aí. Pode avançar, Stefano? E aí alguns problemas que surgem, né? A gente viu aí a questão do connector account, que ele possibilita. Então, como é que eu faço para rastrear essas informações? A gente já mostrou em alguns slides anteriores o quão é complexo, né? Às vezes, a gerenciar, dependendo do seu tamanho de aplicações e serviços numa cloud, gerenciar essas permissões e tudo mais. Então, a gente tem alguns problemas, que é a falta de visão ampla do ambiente como um todo, a classificação e a filtragem muito ruim, ou uma ausência, né, de filtragem. Um outro ponto muito importante é o período de retenção. A maioria das clouds possui um limite aí que não dá para gerar uma base grande de histórico para correlacionar e tudo mais. Então, você acaba tendo um curto espaço de tempo para tomar uma ação, e muitas vezes, né, por ser feita de uma forma manual, acaba não conseguindo acompanhar esse período de retenção para tomada de ação, e sem suporte para o ambiente híbrido, né? Então, hoje eu tenho um ambiente on-premises e estou migrando para o ambiente on-cloud, ambiente em cloud. Como é que eu faço para gerenciar esses dois ambientes? Eu não consigo ter o suporte. Então, essa é uma das necessidades, um dos desafios que a gente tem quando está nessa jornada, né, para a adoção de serviços em cloud. Então, aqui a gente vai falar um pouco de eventos críticos, né, que devem ser auditados no AD, na Azure. Pode avançar, Stephanie. Então, a gente tem alguns pontos aqui, né, ainda mais falando de permissões e quem pode o que dentro da Azure. A gente separou aqui algumas funções, né, como o administrador do domínio, os account operators, server admins. Então, são credenciais cruciais por conta dos direitos que eles fornecem. Então, a gente tem funções privilegiadas aí dentro, né? Então, tem o Global Admin, Authentication Admin, o App Administrator, o próprio usuário administrador. Então, a gente tem aqui uma série de perfis, né, de funções que precisam ser auditadas, serem acompanhadas para ver se realmente estão sendo utilizadas de um jeito certo. Antes até da gente pular para o próximo slide, muito comum, né, você receber, ainda mais em época de pandemia, está forte isso, receber algum link, né, sobre alguma aplicação querendo o consentimento para um usuário para ativar um serviço. Então, você vai ali,
e acaba ativando através de um phish consentimento para uma aplicação maliciosa. Então, são algumas formas que acabam se beneficiando dessas funções, dessas credenciais, e aí fazendo um estrago dentro do ambiente. Pode avançar, Steph? Bom, e aí a gente fala aqui, né, sobre a auditoria, né, as funções dentro do Azure AD. Então, aqui é o portal, né, que a gente tem lá da Azure, alguns prints com as informações. Então, veja o quão complexo é, né, que a gente tem as informações, o tipo de filtragem que a gente tem e as informações para pesquisar. A gente tem algumas dificuldades, pode avançar aí. Alterações de grupo, né, são tarefas aí que a gente tem dentro do gerenciamento da Azure, e aí a gente acaba tendo, né, um usuário que associa um owner, um grupo, um usuário a um owner a um grupo, a um status de um outro usuário. Então você acaba tendo todo esse gerenciamento, né, nesse workflow, um típico gerenciamento de grupo da Azure, várias ações, e precisa checar quem que fez, né, saber quem, quando, onde, como, né, e o porquê também é uma pergunta importante para ter nesse cenário. Então a gente precisa ter esse tipo de acompanhamento das alterações, ainda mais se a gente tiver mais de uma pessoa atendendo aí esse tipo de atividade. Pode avançar, Stephanie? E aí a gente começa a ver aqui os logs, né, de auditoria da própria Azure. Então a gente tem informações ali da data, o serviço, a categoria, a atividade, se o status, né, se teve sucesso ou não, a razão, o target e outras informações. Então a gente vê aí o quê? Que a gente não tem um filtro, né, a busca para verificar quem está associado, fazer refinar essa minha pesquisa, né? Eu não tenho uma visão inicial das associações, dos grupos, então você já não sabe o que foi modificado, de onde para onde, a gente sabe o que aconteceu. Mas o que houve, aí é outros 500, né? E aí o administrador teria que verificar isso aí de uma forma manual, cada um dos grupos. Então a gente dá algumas informações, mas você não consegue rastrear, né? Vamos dizer assim, auditar, né? Como a palavra já diz, né? Você saber do início ao fim do processo o que aconteceu. Então aí é uma das dificuldades que para quem gerencia o Azure AD tem aí enfrentado e enfrenta, né? Pode avançar, Stephanie? E aí a gente tem alguns pontos, né, sobre a questão do armazenamento. A gente falou sobre a limitação desses logs. Então aqui a gente tem um gráfico aí sobre as informações, até mesmo para uma licença premium, né? O período de dias que fica armazenado esses logs. E aí você pode até armazenar esses dados, né? E aí, para uma outra solução, usando as contas de storage, uma série de... Então você vai sempre complicando mais, né? A forma de, em vez de simplificar e descomplicar o gerenciamento de segurança do seu ambiente, você acaba aumentando aí mais um ponto a checar, né? Eu vou ter que criar uma conta de storage, vou ter que administrar ela, é mais um custo, então já começa a surgir outras variáveis aí também para o nosso ambiente gerenciado. Pode avançar, Stephanie? Então aí a questão de logon híbrido, né? No caso, então, um ataque aí, hack, por exemplo, vai fazer aí um spray de senha. Aqui é um exemplo bem simples, né? Então a gente precisa rastrear esses logons, de onde vem, né, onde está sendo feito, para saber se é um ataque mesmo, é local ou é na cloud. Então a gente precisa saber de onde parte para tomar uma ação, né? Senão a gente acaba ficando à deriva para tomar uma ação correta, né? E ser mais assertivo, principalmente no momento de um ataque, né? A gente tem que... Cada ação conta e muito. Então aí aqui a questão de consumo, né, de recursos, que é um grande problema, né, que a gente tem aí. Também o pessoal acaba, às vezes, não entendendo muito bem sobre a questão de licenciamento e os custos de utilização da adoção de clouds, a questão de regras de licenciamento. Então tem uma série de pontos aqui que é bem importante para a tomada de decisão quando a gente adota a utilização de nuvem, né? Então, aqui é um ponto importante. Depois a apresentação vai estar para vocês aqui disponibilizados, aí dá para ver com mais calma. Pode avançar, Stephanie? E aí, a gente voltando aqui, né, com relação às informações limitadas, a gente já comentou, né?
Então, por exemplo, não tem nem o tipo da licença que está aplicada para o usuário. Então, a gente acaba ficando... Ele gera um JSON aí da vida, mas você acaba tendo que fazer uma série de verificações para conseguir ter algumas informações do ambiente da Azure. Então, aqui é um slide complementar que a gente tem. E aí o que a gente comentou, né, que estava falando agora há pouco, sobre o uso, né, de a invasão, né, por parte através de phishing ou outras ações que acabam comprometendo a sua aplicação em cloud. Então, várias aplicações pedem um consentimento, né? E aí você tem aplicações que não são propriamente dito uma aplicação, vem um malware que utiliza das credenciais, da permissão que você tem para registrar uma aplicação nessas integrações, e você acaba aí dando o consentimento e faz o uso desse malware, né? Acaba fazendo o uso da sua nuvem para fazer um ataque. E aqui um exemplo bem simples, né, do caminho que né, dentro das configurações, né? Você tem lá na parte de Enterprise, né, da empresa, a User Settings, tem as opções para você dar o consentimento para outras aplicações ou não. Então, veja só, qualquer usuário dentro da nuvem da Azure tem aí esse poder, né, esse perfil, essa possibilidade de dar o consentimento e registrar aplicações para o usuário. Então, aí é uma brecha que a gente tem que sempre estar ligado para tomar uma ação. E aí aqui o exemplo, né, propriamente dito, né, sobre vítimas. Então a gente recebe um e-mailzinho lá bonitinho, né, de phishing solicitando acesso para o usuário baixar, atualizar aplicações, como geralmente vem. Vem o link, clicou, deu o consentimento, a partir daí, né, fez a alegria de quem está fazendo o ataque hacker aí, e utilizando através do phishing, já fazendo uso dos seus serviços na nuvem. Aí começa a mandar spam pela sua conta, começa a invadir, né, pegar informações de contas internas, enfim. Aí possibilidades infinitas aí dentro do ambiente, né? Então, fora, né, que os dados começam a ser vazados por aí. Pode passar, Stephanie? E aí a gente começa aqui já a falar um pouco, continuando aí até com relação a que a gente foi comentado na última apresentação, né, na primeira sessão, da detecção de autorizações ilícitas, né, de aplicações nos tenants da Azure. Então, aqui, utilizando nossas soluções, a gente vai comentar no decorrer aí das 4 sessões mais sobre esses pontos, né? Então, aqui a gente já tem as informações para saber qual que é o usuário, quando, quem concedeu o consentimento. Então, a possibilidade de criar alertas, né, notificações se algum usuário der o consentimento de aplicações. Então, eu já consigo ter por aí um alerta de, opa, alguém aqui deu o consentimento, quem foi o usuário? E aí, eu, como administrador, eu posso ir lá e fazer a revogação, fazer a ação que eu precisar realizar. Então, aqui um exemplo bem simples, né, na nossa solução, onde a gente já traz aí as informações sobre o nome da aplicação, quem que foi o usuário, o horário, né, a atividade que deu aqui o acesso, e do lado aqui na modificação, né, nas propriedades, já os maiores detalhes sobre as permissões, né? Então a gente tem aqui uma série de aplicações e quais aplicações foram concedidas. Então, de uma forma muito mais simples, né, muito mais fácil. E aí a gente entra num assunto também fora as permissões, né, de rastreamento. A gente entra num outro assunto que eu acho que tem mexido com bastante gente que tem arquivos em file server e está se adequando à LGPD, que é fazer o raio-x do file server. Antes da pandemia eu comentava até que o file server ele é uma grande lata de lixo que a gente tem nas empresas, e todo mundo joga informação dentro dele e as informações não são estruturadas ou não são gerenciadas, não tem uma governança dos dados, né, dentro de um file server. E a gente acaba criando lá uma pasta, né, transferência, público, enfim, o nome que achar mais bonito, e o pessoal começa a compartilhar. E nesses compartilhamentos a gente começa a conceder acessos de todas as formas possíveis e imaginárias, né? Na hora da correria, não estou conseguindo salvar um arquivo na rede. Aí pega o usuário da pessoa e coloca lá um full control como permissão de acesso,
e a pessoa passa aí a ter, ela nem sabe para que serve aquilo, mas ela tem o full control, e aí começa alguns problemas aí dentro, né? Então a gente tem essa dificuldade com relação ao file server. Só que a gente sabe que não e nem somente, né, de Windows, Microsoft, vive as empresas. Então, você tem aí NetApp, Dell, tem outras formas de serem armazenadas as informações, mas continua sendo file server e as informações estão lá, gerenciadas ou não, e nós precisamos fazer um raio-x desses arquivos dentro do nosso file server para saber se realmente quem está acessando ou tentando acessar tem a permissão propriamente dita, né? E tratar outros pontos também, como principalmente ataques de ransomware, também dentro desses servidores de arquivos. Não vou colocar essa pergunta aqui, né? Mas se alguém quiser comentar aí que teve um conhecido que sofreu ataque de ransomware, eu sei que vão aparecer várias pessoas aí comentando sobre isso, né? Então, a gente tem ambientes híbridos e a gente precisa fazer esse gerenciamento. E aí também já se torna um ponto de dificuldade, né? Um desafio para as empresas conter uma solução que trabalhe, né? Gerencie aí tantas plataformas diferentes, né? Seja NetApp, Dell ou Microsoft. Então a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre esses dados em ambientes híbridos. Então a gente tem a questão principalmente de auditoria, né, de file server. Então, aqui está o caminho. Caso alguém aí não tenha ativado, né, a parte de auditoria do servidor de arquivos no Active Directory, aí está o guia, né, rapidinho aí, para ajudar vocês. Então a gente habilita essas informações, né, para ativar a permissão de auditoria e aí a gente começa a ter algumas informações a mais. Pode avançar, Stefan? Então a gente tem aqui eventos críticos na auditoria do servidor de arquivos. Então a gente tem, por exemplo, na abertura de um arquivo, né, a gente tem desde o início, a gente tem alguns eventos, como o evento 4656, que é o que identifica, né, que foi solicitado a abertura. Aí no meio a gente tem a informação de que foi feita uma tentativa de acesso a um objeto. Então aqui é o ponto, né, nesse meio, onde identifica a operação do arquivo em pasta. E depois a gente sabe que o arquivo foi fechado e qual que é o evento dele. Enfim, encerrou aí o nosso workflow básico de eventos. Então a gente vai trabalhar um pouco mais com esses números aqui, para vocês verem o quanto simples é, né, fazer isso de forma manual, sendo bem irônico, né? Então aqui um exemplo bem simples, né, de uma atividade de leitura de arquivo. Então aqui a gente tem o nosso evento aqui mostrando para a gente, o 4663, né, que foi feita uma tentativa de acessar um objeto. Uma mensagem de sucesso ou falha, então a gente tem ali, no caso, de sucesso. Aí você tem a informação aí sobre o usuário e processo que fez a tentativa de acesso. Então você tem algumas informações bem simples aí, que precisam ser o quê? Colocada em um ambiente para você ter alertas, ter informação, porque se você parar toda hora para olhar o que foi feito aqui, alguém vai ficar louco, né? Cadê a informação do usuário? Cadê a informação do processo? O processo eu tenho ali o usuário, quem que foi que fez o acesso. Então eu preciso começar a olhar quem que foi o computador, começa a gerar uma série de pontos de verificações, né? Dependendo do tamanho da infra, ou ele bater no olho assim, você não vai saber quem que é o usuário. Pode avançar, Stephanie? E aí aqui a gente tem um outro exemplo, que é um de modificação ou mudança de arquivo, né? Você não sabe se o arquivo foi alterado ou não. Você tem o número do evento que foi realizado, mas você não consegue saber ali o que foi realizado. Você pode saber até quando o arquivo foi aberto e qual processo, mas você não tem a informação do que foi realizado nele. Então, já começa a dificultar um pouco mais aqui. E aí, com relação à exclusão de um arquivo, né? Também, qual o nome do arquivo que foi excluído? A gente começa a ver aí. E aí a gente vê ó, o ID que está criado é 4663. Pode avançar para o próximo slide, Esteban, que a gente tem algumas informações. Pode avançar para mais um, que eu acho que é o do gráfico, e aí eu volto para ele. Então a gente tem aqui, por exemplo, esse gráfico aqui, só para mostrar para vocês, que é um exemplo bem simples, né,
O usuário abre um documento no Word e um compartilhamento de arquivo, edita o arquivo e salva e fecha o arquivo. Então, olha a quantidade de eventos que a gente tem e os IDs de eventos. Então, a gente tem ali o 4663, né, que a gente viu ali que foi um evento de exclusão, de alteração. Então, a gente começa a ter a questão dos arquivos temporários também. Então, uma série de informações, e aí não tem jeito, né? Manualmente é ficar meio que maluco. Pode voltar para o anterior lá, Stephanie, por favor. E aí a gente tem aqui, né, o porquê que eu quis mostrar aquele antes. Para falar sobre as limitações da auditoria de forma nativa no Windows. Quando a gente cria, né, qual a diferença entre criar e modificar? É saber o estado anterior. Então, a gente vai saber somente se foi criado ou modificado, se esse arquivo, né, se é um arquivo novo ou um arquivo modificado, é saber o estado dele anterior. Então, a gente precisa ter essa informação. Sem ela, a gente não sabe o que foi feito. Outro ponto, informações ausentes sobre falhas. A gente precisa saber quando alguém tentou acessar um arquivo ou uma pasta, enfim, para saber se aquela permissão está certa para ele, ou, né, como eu costumo brincar, por que ele tentou acessar uma pasta, um compartilhamento que ele não tem acesso? Né? Tem algo errado aí. Será que foi realmente ele? Ou, voltando um pouco no tempo que a gente falou, será que a credencial dele está comprometida e aí um ataque está sendo realizado a partir dessa conta? Então, a gente precisa ter essas informações para realizar uma série de verificações. Depois a Stephanie vai mostrar isso na prática para vocês também, para terem uma ideia. E aí entra na questão do recortar e colar, né? Embora a gente tenha aí a ideia de que recortar e colar seja igual ou de movimentação, o comportamento, né, parece semelhante de exclusão. Então a gente recorta, né, a gente remove de um lugar, apaga de um lugar e joga para o outro. Então a gente precisa ter essas informações e perde aí a referência sobre onde que estava, o que aconteceu. Né? Quem nunca pegou, né, um exemplo de usuários que movimentam uma pasta para dentro da outra e depois abrem um chamado no Service Desk pedindo para voltar um backup porque não sabe onde a pasta foi parar. Então, situações assim a gente consegue resolver de uma forma bem rápida. Pode avançar, Stephanie? Pode avançar, isso, perfeito. Então, a questão aqui, voltando, né, alterações de permissões em arquivos. Então, a gente tem as informações aqui, né, a sintaxe, e a gente precisa traduzir isso para uma forma legível, né? Então, a gente tem ali as informações sobre a descrição, a nova descrição, uma série de informações, só que aqui está no modo Matrix, né, vamos dizer assim. Então, a gente precisa transformar isso de uma forma simplificada de visualizar também. Então, aqui é o modo raiz, né, o modo bruto ali de você querer analisar um log e não vai conseguir ter muito sucesso. Ainda mais pela evolução e a forma como as ferramentas vão evoluindo e a gente tem cada vez menos tempo para tomar uma ação. E aí, outros pontos, né, por exemplo, um exemplo do NetApp, aqui a gente tem todas as informações, né, também sem visibilidade do que foi alterado, então a gente muda de plataforma e os problemas continuam o mesmo. Tá? A gente tem aí a falta de visibilidade total sobre os logs. Pode avançar, Stephanie? E agora a gente vai fazer a demonstração do Data Security Plus. A Stephanie vai mostrar para a gente um pouco dessa possibilidade de gerenciamento dos arquivos, né? Sim. Está com você, Stephanie. O compartilhamento aqui. E aí a gente abre para perguntas e respostas. Quem quiser já ir fazendo as perguntas aqui também, sintam-se à vontade. Ótimo. Então vamos lá, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês do Data Security Plus. Eu vou mostrar aí algumas coisas que o Tony falou e como a gente vê essas coisas aqui, né? Vamos começar aqui de cara com essa dashboard cheia de informações, com tudo que a gente precisa aqui, fácil, rápido, em gráfico e com o caminho das pastas, com o que foi criado, modificado, todas as informações aqui. Um overview por server, no caso eu só tenho um configurado. Nosso laboratório pequenininho, a gente vive desmontando e montando tudo, então não tem tanta informação como um ambiente grande teria, né?
aposto que o ambiente de vocês vai popular isso aqui com muito mais informação. Então, tem aqui mais algumas coisas, um overview agora mais global, né, pelo domínio, não pelo servidor. Então, essa parte do dashboard e os Access Audit. Então, a gente tem aqui algumas informações dos últimos 7 dias, que vai ter mais coisa para a gente ver. Eu tenho o top de processos, eu tenho o caminho, eu tenho aqui as informações dos reports, eu tenho as informações em tabela também, caso seja necessário. E aí eu tenho o quê? Se foi modificado, se foi criado, se foi renomeado, um arquivo copiado. Então, tudo aqui simples. Quem foi o usuário, qual servidor, a data, o local. Então, tem todas as informações. Tem aqui os eventos também criados. A mesma coisa, a gente tem o gráfico para ser visto e tem a tabela também com mais informações. E aqui dos renomeados e movidos. A gente tem os deletados. No caso, a gente não tem nada deletado, que ótimo. As permissões de segurança. O que deu falha. Aí temos os eventos de leitura. Então, eu tenho aqui sempre bastante informação do que está acontecendo, né? Então, tem todo o caminho, tem as informações de qual servidor, qual host, qual usuário que fez. E isso aqui de forma fácil e rápida para a gente ver, né? O que é bem legal. Tendo também uma opção aqui de customizar e dar uma olhada no que você prefere, do tipo, da forma como você prefere. Sempre podendo também exportar essas informações. O Access Analysis, que a gente tem aqui também mais algumas coisas de reports. Isso aqui é automático, gente. Configurou o servidor, ele vai estar populando isso daqui com as informações. Então, aquilo que o Tony estava mostrando agora no final da apresentação, de ficar vendo event log, de tentar descobrir qual o número daquele evento, aquele evento número X, ele significa o que aconteceu, quem fez o quê. Tá aqui a informação, ó, eu sei o que o usuário do Tony fez. Ele leu alguma coisa aqui, ele poderia ter criado, modificado, eu teria essa informação. Tá aqui, fácil para mim. Eu não preciso pesquisar o número de evento, tentar descobrir o porquê, quando, como. As informações estão aqui um pouco mais rápidas. Então fica bem mais fácil da gente apontar as coisas que acontecem, entender e conseguir resolver, né? Que o importante é a gente conseguir atuar em cima do que acontece. Então aqui eu tenho a localização, tem exatamente o caminho da pasta, eu tenho um share dos reports, do marketing. Se eu clicar, ele vai abrir mais informações. De host também tem. Então, clicando, a gente abre mais informações. Se eu clicar de novo, ele me dá exatamente a lista do que foi feito. Então, bem intuitivo, bem fácil, só clicar para a gente ver. E a parte dos alertas. Essa parte também é bem legal. E eu vou pôr aqui dos últimos 7 dias para a gente dar uma olhada. Essa parte dos alertas é uma dashboard super legal de a gente ter e tá as informações fáceis ali, né? Essas coisas de colocar cor para a gente bater o olho e já saber o que está acontecendo. A gente tem o que é crítico, o que precisa de atenção, o que foi feito, qual a quantidade de itens críticos ou de atenção que eu tenho aqui. Então, e tem o que também, né? Então, eu tenho o file que foi mudado, foi renomeado. Eu tenho aqui, ó, 4. É uma atenção para a gente dar uma olhada. Então, é só clicar, a gente consegue ver aqui as informações. Eu tenho uma lista, eu tenho um gráfico, eu tenho o servidor que foi feito, o período, todas essas informações. E a gente tem aqui um bem legal também, que é a parte do ransomware, né? Ficar de olho nisso atualmente é bem importante. A gente vê muita gente sofrendo com isso. É bem complicado. Ó. Esse aqui já é de agora. Ó. Já tem gente mexendo lá. Já chegou aqui na hora. Aconteceu, a informação chega aqui para gente de forma rápida e é muito melhor de ficar monitorando tudo que acontece, né? Então, isso aqui acho que é a maior prioridade dos últimos tempos, né? O que todo mundo precisa ficar de olho, porque é o que mais tem acontecido.
E a gente consegue aqui ter uma informação do que foi feito. Ó, um arquivo foi modificado e eu sei exatamente o caminho. Ó, foi um arquivo que foi zipado. Eu sei que ele está zip aqui, quem foi o usuário que fez, qual o processo. Então, eu tenho todas as informações. Eu sei que o processo era esse e aconteceu alguma coisa aqui, ó. Mudaram, colocaram ponto zip, que hora isso aconteceu, como. E isso é bem legal. E é possível criar alertas, né, para isso. Então, você pode receber esse alerta aí, não só na sua tela, no seu dashboard ali, para você olhar o que está acontecendo. Você pode receber isso de outras formas, para tomar uma ação, né? Às vezes acontece no fim de semana. A gente não trabalha no fim de semana. Bom, às vezes trabalha, né? Que é do TI, não tem muito tempo livre. Às vezes acaba trabalhando, querendo ou não. Mas você tem ali no celular para te ajudar a achar que vai ter uma folguinha, recebe um alerta, fica de olho e já sabe se é alguma coisa séria ou não que você realmente precisa atuar. É sempre possível configurar um alerta de ransomware. E aí a gente coloca aqui a severidade, o script, os argumentos que precisar colocar e ações. Qual os critérios, qual o schedule aqui. Então, a gente pode configurar tudo e é tudo bem fácil. E colocar uma notificação por e-mail, né? Você vem aqui, coloca os e-mails que você quer notificar, caso alguma coisa desse tipo aconteça. Então, isso é bem legal para ter ali uma informação rápida. O que está acontecendo no meu ambiente? Como está acontecendo? Então, você consegue atuar. Acho que o mais importante hoje, quando a gente fala de segurança dos dados e tudo, é o tempo de atuação. As coisas vão acontecer, a gente só tem que tentar se prevenir o máximo possível e conseguir atuar